nós queremos trazer à memória figuras e questões importantes que marcam essa Constituição, né? E uma das figuras importantes que nós queremos trazer à memória de sua trajetória é Lisânias Maciel, deputado por vários mandatos, advogado, foi um árduo defensor dos direitos humanos, trabalhou seriamente e de modo contundente contra a ditadura militar, teve o seu mandato cassado, teve suspenso seus direitos políticos por 10 anos, foi exilado, retornou e atuou de maneira contundente na Assembleia Constituinte, né? E ele faleceu em 1999, ainda como vereador aqui do Rio de Janeiro, e sempre atuando de maneira muito forte pelos direitos humanos. Então, nós queremos trazer essa memória com aqui a fala dos seus dois filhos, Andréa e Antônio, né? Sejam bem-vindos. A Andréa Maciel é socióloga, ela tem especialização em responsabilidade social e terceiro setor e mestre em serviço social. Ela trabalhou por 30 anos com educação popular, pesquisa e publicações na área de serviço social. E o Antônio Maciel, ele é comerciante e designer e ele trabalhou por 10 anos na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro, com eventos de inclusão social pelo esporte. Então, Andréa e Antônio, conta pra gente um pouco sobre o Lisânias Maciel. Quem é ele? Onde ele nasceu? Em que ambiente ele foi criado? No seu início dos seus estudos de advocacia? Sobre o Lisânias marido e pai? Conta pra gente um pouquinho sobre ele. Eu? Bom, mas você ajuda. Ele nasceu em Patos de Minas, no interior, né, de Minas Gerais, com muito orgulho, sempre quis voltar e passear lá. Ele fez o secundário quase todo lá, um instituto lá em Lavras até, né? E o pai dele era um grande jurídico e eu vou contar isso porque ele meio que teve uma trajetória parecida, né? O pai era um grande jurídico, udenista e tal, e de repente larga a cátedra lá e o escritório de advocacia para ser pastor. Então tem toda uma ligação religiosa, no mundo religioso e tal, mas mesmo assim ainda era uma família tradicional, mineira e tal. E meu pai começa a... Como é que é o nome do pastor lá de Campinas? Você até anotou aí. Que começa a ser influenciado pela igreja sobre as questões sociais. Bom, enfim, e aí ele começa a entrar em contato com essa questão social que é uma só, né, brasileira, enfim, mundial, que é a questão da desigualdade, e aí começa a se perturbar com essas questões, e é quando ele também está saindo do ensino médio, entrando na faculdade de Direito ainda, Direito, né, aqui no Capo, aquela coisa meio divididésima, né, entre direita e esquerda e tal, e ele começa a se envolver mais por causa da igreja, e aí ele toma consciência daquilo, né? Ele era da igreja presbiteriana de Copacabana, que era super também tradicional. Aí ele vai, ele rompe com aquilo, quando as questões começam a aflorar, né? E rompe de vez, e fundam a igreja de Ipanema com o reverendo Jovelino, que é uma figura exponencial também, né, nessa área, que é perseguido, e aí com isso ele também toma muito contato com a questão dos desaparecidos, ele se torna advogado de várias pessoas, né, e você queria alguns casos bem pitorescos, a gente pequeno, quando ele ia salvar alguém que ia de noite em casa para mandar para outro lugar, para outro estado, para outro país e tal, ele punha a gente no carro, a gente era meio pequeno para não querer deixar em casa, para não ter retaliação, né? Então a gente meio que ia, você não deve lembrar, né? Eu era pequena, né? E aí ele ia de noite, nos lugares, a gente escondia, acho que não era Barra da Tijuca, que era super ermo, né? Então tinha algumas pessoas que moravam lá, enfim.
E aí, com isso, ele realmente cai em si, né? Eu lembro que eu mesmo, garota, eu falo assim, mas todo mundo é pobre? É, a maioria. Né? Assim, aquela coisa que você tem aquele impacto, né? E aí ele se candidatou e aí teve essa trajetória. Era o reverendo Richard Show. Foi numa dessas escolas dominicais, ele era um missionário, né, americano, que veio ao Brasil e a gente tem os relatos aqui de que ele foi uma das pessoas que começou a trazer os textos e escritos do que veio a se tornar depois, né, a teologia da libertação. Né? E ele ficou assim, primeiramente ele ficou meio assim, todo mundo ficou meio assim, né? E depois é que ele começou a tomar conta da importância, né, que ele até fala aqui, né, os primeiros textos sobre Cristo e a responsabilidade social. Eles não, né, era só aquelas igrejas só meio que não tratavam muito a questão social, né? E aí se envereda por esse mundo aí tem os nomes aqui, né, de Dom Pedro Casaldália, Tomás Balduino, Paulo Evaristo Arne, Leonardo Boff, Frei Beto, aí começa a aparecer todo mundo, né, e ele embarca nesse caminho, né, que ele mesmo, nessa época, depois disso tudo, ele mesmo se falava, eu era um burguês. Na verdade... Eu deixei de ser esse burguês para embarcar nessa causa. Quando vem a questão do PT, né, fica muito forte, porque questionava muita gente, a família e tal. Essa coisa que eu, como socióloga, não é que você, devido à sua origem, que você não possa lutar e tal, mas ele dizia, nunca neguei isso, né? Tem um fato engraçado que foi na campanha política, que perguntavam para ele onde é que ele gostava de jantar, não sei o quê. Todos os políticos disseram, no boteco ali da minha esquina, não sei o que, ele foi lá na casa da Suíça, papai. Porque ele era amigo de todos os garçons. Isso é 82, mas na campanha era assim, para eu não posso governo, negar, não vou fingir pra ninguém, não sei o que, essas coisas meio. E aí ele foi Ele começou no MDB. No MDB, desculpa. Mas ele passa pelo Partido Comunista? Não. Isso era uma coisa de princípio religioso. O papai era assim, ele tinha uma clareza muito grande por que lutar. Ele falava era em defesa dos pequeninos, eu vim para isso. Então assim, eu não preciso estar no partido tal, estou no MDB, que é o partido de oposição, que não é, mas enfim, é o que a gente pode conseguir, conseguiram muito, né? Muito dentro do limite, né? Mas ele nunca gostou, sempre falou, né? Eu falava que eu sou comunista, né? Brincando que eu sou, mas enfim, era muita coisa de opção. Meu tio Helder e tal, ele sempre teve muita ligação com a igreja, mas sempre com muita clareza da questão social é uma só, é desigualdade, e ele tinha essa clareza, ele não tinha tanto. Tio Helder falava super preparado, acho que a maioria daqui conhece, né? Helder Dias Maciel, sociólogo. Muita influência nele, ele falou assim, mas o seu pai é espontâneo, eu não saberia falar na tribuna, eu não saberia ir conversar com os estivadores. A gente desde muito pequeno foi também com ele, a gente ia com ele, também era outra época, né? Conversar com o pessoal de fundos, tudo era muito intuitivo, era muito, e ele queria, essas pessoas têm direito, essas pessoas, então assim, era muito mais fundo, totalmente, essencialmente religioso, né? Ele não, mas também nunca desrespeitou, fez até umas piadas que o Partido Comunista não gostou, né? Entendeu? Mas nunca também discriminou e achou que era ruim, né? Mas nunca. Ainda falando da vida política dele, ele teve 3 mandatos, né? Sendo um na Assembleia Constituinte. Não, um anterior, onde ele foi cassado. Que ele foi cassado. E aí, ele foi cassado no segundo mandato. Quando ele começou, ele teve, isso é importante falar também, porque eu acho que hoje em dia a gente vive essa encruzilhada, não é hoje em dia, desde sempre, ele sempre foi um fervoroso defensor da democracia, né, do parlamento, né, que ele sempre crédulo de que é esse o caminho da democracia. E hoje, mais uma vez, a gente está vendo que a gente ganhou por muito pouco, que é uma coisa horrorosa, né? A gente está aí no sufoco, né? Com a corda no pescoço, e o parlamento está dando de graçada, né? Com esse bando de direitistas,
como que é importante, as pessoas não sabem quem votam, e tem esse discurso que eu acho que é o mais grave, que eu acho que meu pai sempre defendeu, é que é fácil de você dizer, política é uma porcaria, são todos ruins, são todos ladrões, é fácil, porque a grande maioria está nesse barco, né? E eles estão ganhando terreno, e a gente, se quiser democracia, independente do comunismo, do socialismo e tal, a gente tem que passar por essa etapa de socializar e ter consciência política. E hoje em dia, as pessoas que eu conheço, né, que são de votar no Bolsonaro descontentes com o Lula, que não roubou, aquela coisa toda, as leis estão sendo votadas lá, a gente está vendo a força de um líder, do centrão que se adapta, né? E aí a gente não... Então, assim, o mandato para ele, o primeiro, ele perdeu, foi em 66, acho que depois não se elegeu, né? 66. O primeiro, que era aquela que acompanhou com o pessoal da igreja, não sei o que lá, bem pouquinho, fazendo o nome. O segundo, que foi que ele se elegeu com voto suficiente para se eleger, uma disputa com Chagas e tal, aquela confusão toda. Em 71, correto? E aí no terceiro, quer dizer, no segundo de fato, que no primeiro ele não conseguiu entrar, que aí ele teve aquela votação estrondosa de 100 mil votos e tal, não sei o quê, porque era o momento mesmo de todas, né, todo mundo se unindo e tal, e aí ele foi cassado, né? E aí o Soltente já tinha feito conhecido no Brasil inteiro, né? Então, vocês iam nos comícios com ele? Nossa, meu pequeno. Ele é menor. Acho que depois da... Que memória vocês têm disso? Dessa ida aos comícios? Olha, eu me lembro só dos comícios pós-cassação, né? Antes da cassação era muito pequeno, tinha 13 anos. Aí no pós-cassação a gente foi nos... Primeiros foram de governador. Foi pelo governador, né? Pelo PT, né? Foi 82. Então, primeiro os comícios que eu comecei a participar foi para governo do Rio. Ia sempre, assim, eu que levava de carro, ele não tinha equipe nem nada. Então eram os amigos que levavam, eu levava, Daniel, e participava. Era o máximo, era empolgante, né? Eu me lembro muito do comício que teve aqui na Cinelândia, que o Lula veio. Nossa, foi uma festa maravilhosa, né? Mas aí quero voltar para esse período da ditadura, né? Esses mandatos que ele tinha durante a ditadura e quando ele foi cassado. Que memória vocês têm desse processo, né? Porque o que, assim, às vezes você vê nas biografias e tudo, que ele, a partir um divisor de águas ali, foi quando ele faz um discurso contundente contra a cassação de 2 deputados do Sul, né? E aí a coisa desandou para ele. E como é que foi essa ida de vocês, né? No dia da cassação, eu era bem pequeno, mas eu fiquei assim assustado, foi a primeira vez que eu vi um revólver na minha vida. Ele dormiu com um revólver na cabeceira. Que não funcionava. Não funcionava, não tinha nada mais. Acho que só assustou a mim, mas ninguém. Mas enfim, mas eu não lembro muito da época, eu li muito para vir aqui também. Estava relembrando tudo. Começou a ser cassado quando ele entrou, quando ele foi nomeado presidente da Comissão de Minas e Energia. Quem mexeu? Aí começou a mexer com... Só estava mexendo com o minério, com os negócios nacionalistas, aí foi ali que começou, que os generais começaram esse cara aí vai dar problema. Porque ele fazia, a repressão estava ganhando, né, de 10-0, então o que a gente fazia era muito pouco, né, o que ele fazia, né, de meados dos anos 70. Hã? Meados dos anos 70, que era repressão brava, né? Brava, né? Ele foi cassado em 76. E eleito deputado em 74. 70. O segundo mandato. No segundo, isso.
Mas já na crise da ditadura. Em 76, 77, Em 77 começou o movimento de anistia, tanto que a gente achou que não ia voltar tão cedo, e aí em 70. Mas assim, já estava começando a ruptura, mas a abertura estava comendo feio, porque a gente tinha muita denúncia, muitas cartas, muita gente morrendo. Aquele Alex Polar, a menina que é mãe daquela estilista, ela chegou a ir lá em casa, falou para ele, se eu morrer, você não deixa Na memória, porque não foi acidente. Não foi acidente, não foi nada, eu estou indo atrás das coisas do estúdio, não sei o quê. E a gente, muita denúncia, ele tentava denunciar na Câmara dos Deputados, né? Mas quase nunca conseguia. Tinha uma ala do MDB, o Zusa me lembrou hoje, né, que na Constituinte falaram que que na Constituinte ele teria perdido um pouco o elan, porque ele era um cara que denunciava, e na Constituinte tinha uma certa necessidade de negociação. Eu, particularmente, mas pela raiz, eu acho que é muito difícil você, a certas horas, negociar. E uma das questões foi a questão da cassação, porque ninguém queria denunciar que estavam calando todo mundo. Você vai perder o mandato, vai não estou aqui para ganhar o mandato. Né? Na Constituinte, ele já tentou fazer um voto destituinte, que obviamente não passou, que em alguns países teria alguma coisa parecida, que se você tem um certo controle do mandato, né, correspondência e tal, em quem te elegeu, que essas pessoas poderiam se unir para destituir. Se você... Na Constituinte, mas não conseguiu fazer. Porque o PT não assina a Constituinte. Passado tem uma passagem que é muito legal, nesses anos de chumbo, eu era pequeno, né? Mas ele, quando ele foi no congresso jogar futebol, vôlei, quem ia com ele? Eu era esportista da família, então eu que ia. Aí, às vezes eu ia na Câmara antes, né? E via ele brincando com todo mundo, mandando para aquele lugar, não sei o que. Aí chegava de noite, o mesmo cara que tinha mandado para aquele lugar, jogando bola, não sei o que. Eu falei, meu pai, você não briga com ele? Não, na Câmara é outra coisa. Ele era muito amoroso, apesar de... o pessoal fala, né? Acho que afetivo. o Chico Pinto, né, que fala isso, né? Como é que pode uma pessoa tão amável no convívio ser tão duro nos discursos, nas comissões? Vocês querem contar um pouco sobre o exílio? Quando no dia e nas semanas seguintes que a gente estava em Brasília, várias pessoas têm que sair de lá, não tem que sair de lá e tal, aí essa segurança aqui não tá legal, vocês vão para o Rio. Ele queria sair do país não sem ter alguma coisa para fazer lá. E o Conselho Mundial de Igrejas, onde ele foi trabalhar, né, demorou, porque isso é lento, né, demorou para conseguir um lugar para ele fazer algum tipo de coisa e tal. Mas só que durante esses poucos meses que a gente passou aqui, a gente foi embora em agosto e foi caçado em abril, né? Então, começaram a ter muita ameaça. A gente era jovem naquela, então queria sair, aí ele não dormia. Só eu que não, né? Aí a gente começou realmente a fazer uma montagem com a mamãe saindo de prostíbulo. Um detalhe tanto importante dessa época. Coisas afetivas como atemorizantes. Assim, coisas para separar a família. Né? Um detalhe muito importante dessa época foi naquele prende, não prende, sabe se vai prender, se não vai levar, não sei o que e tal. Hoje, célebre frase do Geisel, né? Não toquem em Elisânia de Maciel, contentem-se com a cassação. Foi a ordem do Geisel. Não, é do Geisel. Ele é presbiteriano. Luterano. E aí eles... Mas enfim... Ele fala isso, mas aí depois vem o negócio assim, o Geisel não tem mais poder nas forças de repressão. Então tome muito cuidado. Pois eu acho que é importante até a gente colocar para as novas gerações que a gente pensa que a ditadura, quer dizer, o processo repressor era um processo centralizado. Ele vai tomando os tentáculos e não há um poder central e as coisas às vezes aconteciam
Mas contra, paralelas e tudo, não há mais um controle. Daí o perigo também, né? É muito mais perigoso, porque você não sabe de onde vem a ameaça, de como aquilo chegou a tal ponto, né? Aí que ele ligou para as pessoas que estavam na Suíça. Paulo Freire, Cláudio Secom, Rosisca, esse pessoal todo. E estavam no exílio e tal, e o Paulo Freire trabalhava no Conselho Mundial de Igrejas também. E aí estavam tentando um lugar para ele e tal, não sei o quê. E nós não saiu visto e tal. Aí o papai falou, estou indo. Então vocês vão me prender lá no aeroporto, eu indo com a família, porque eu não posso mais ficar aqui, que já avisaram que se eu continuasse no Brasil ia ter represália. Aí a gente começou... Contem um pouco, que memória vocês têm do exílio e que memória que traz essa atuação dele nessas instituições ecumênicas de direitos humanos? O que ele articulou por lá? Que memória vocês têm disso? Desculpa também, outra coisa, como é que foi a chegada? Como é que vocês ainda eram... Se fosse criança, né? Como é que é a sua sensação como criança, teu sentimento de, de repente tem que ir para um outro país, assim... Eu acho até, falando por eles, ela já tinha aqui 16, 17, meu irmão tinha 20 e poucos. Para eles, eu acho que foi mais difícil que para mim. Criança, né? Para mim, eu estava fazendo uma viagem de férias. O papai falou que o dia que ele mais sofreu, porque ele sempre foi muito amoroso, afetivo, igual o papai e tal, o mais afetivo, você. E aí a gente foi para a escola, imagina, a escola suíça. Ele falou que o dia pior foi quando ele foi te pegar na escola, porque o suíço não fala com ninguém. Eu estudei, meu irmão também, a gente ficou um ano lá e você pode ficar um ano e a gente não conversa. Então é muito difícil. Eu passei uma semana com o horário do Brasil, era 4 horas diferentes. Eu saía do quarto, todo mundo super simpático, fazendo recepção pra gente. Bom, mas foi muito difícil. E o Zusa, ele chegou na escola para pegá-lo de carro e tal, e o Zusa estava quietinho e tal. E aí ele falou: o que houve? Não, só que ninguém fala comigo, pai. Aí o papai falou que ficou super emocionado. Então, foi o único que ele tirou da escola pública e colocou numa escola americana, porque era tudo muito caro. Aí ele falou comigo, meu irmão, a gente era mais velho, claro, e falou: eu preciso tirar, porque é inconcebível, né? Uma criança, ninguém conversar, né? Realmente, Ele na escola foi muito mais... Foi escola americana, aí é um monte de estrangeiro, um monte de estrangeiro, né? Então todo mundo na mesma situação. Tinha 14. 13 para 14. Mas ele articulou muito no Conselho Mundial de Igrejas, porque tinha o nome de uma organização que o Paulo Freire também, eles iam para a África, com a Rosisca, com o Cláudio, agora não me veio o nome. Jamar? O James Wright, não? Jamar? Não, Jamar estava em Paris. Jamar conta histórias. Jamar conta histórias quando eles estavam na Ilha Grande, sendo super torturados, não sei o quê, que o papai às vezes passava, eles viam que era assim: meu Deus, alguém está lutando pela gente. E lá no Conselho Mundial de Igreja foi muito receptivo, assim, de ser muito careta, assim, certinho, tanto com o Paulo Freire, com o papai e com outros, de poderem articular. Foram à Palestina, foram à África. Fizeram aquele importante. Você já estava aqui no Brasil, né? Da África do Sul. Ele foi o único deputado brasileiro que foi convidado por um grupo de 7 pessoas. Contra o apartheid. Um grupo ecumênico do mundo inteiro contra o apartheid. Eles percorreram na Europa inteira, nos Estados Unidos. Já foi aqui. Vocês tiveram contato com filhos de outras pessoas? Tivemos, eram mais novos, Marcos Lins, a Sônia Lins, que também foi duramente torturada, Marcos Arruda, são pessoas que moravam ou em Paris, Pax, depois com o Betinho. Betinho, filho do Betinho, mas era um pouco mais novo. Daniel é da minha idade. Até mais novo, Daniel é mais novo. E tivemos. Aí a gente éramos muito unidos. Aí também não tinha idade, né? A gente saía com os pais, todo mundo, todos exilados, porque o suíço não fala com ninguém, então a gente só saía. Porque apesar da gente estar em Genebra, que era uma cidade internacional, né?
mas mesmo assim era muito difícil, né? Não tem essa brasilidade, não tem esse... Vocês, durante o exílio do Lisânia, vocês ficaram só na Suíça, Só na Suíça. não foram para outros países. Só de neto. Saiu E a gente direto foi da por Suíça causa lá ficar. do Conselho Mundial Ficando no Periferia. Lisânia. É porque ela falou, né? Que o pai falava, né? A gente só vai sair daqui quando tiver um lugar pra ir. É porque também tava. Né, não tava aquele. Aí Tava meio começou mais ou menos segurado o negócio, né? Mas quando começaram a ter cartas e não sei o que e tal, o pessoal, ó, tá na hora. É porque você falou de. Já era o processo de redemocratização. Eu lembro que a dona Lida, quando morreu, lá, secretária no AB, Vida Monteiro. que a gente já tinha voltado e tal, a gente estava morando na casa da minha avó. Já foi em 81. Não, pois é, mas eu era dessa época, era da PML, não sei o quê, eu recebi a ameaça, que não era importante, obviamente era por causa do meu pai, nessa época, só para você ter uma ideia, quem falou da ditadura, que demorou um tempo pra... muito tempo, e até hoje a gente vê o quanto que esses aparatos estão funcionando. Então, assim, eu saí da rua porque ia pegar um texto clandestino, uma bobagem e tal. Não era importante, quem foi me encontrar da Ação Popular não era também nenhum, coisa de base ali, seguiram a gente e tal, não sei o quê, e aí ligou, falando, Dona Lida morreu, você também vai morrer. Isso depois. Que ano? Só Em para 81, quando a Dona Lida morreu. Só Só para pra ter uma lembrar, ideia. essa era uma secretária Da da OAB. OAB e ela morreu num atentado, numa carta-bomba, né? Isso em 81, você lembrou? Você já era. E aí, como é que foi esse processo de volta ao Brasil, né? Vocês ficaram quanto tempo lá? E como é que foi essa volta, né? Aqui, e como é que foi a atuação do Lisânias nesse período até chegar a ser deputado constituinte? Conta um pouquinho aí, o que vocês lembram disso? A única coisa que eu me lembro bem é que esses dois aqui voltaram antes de mim. A gente voltou primeiro. Quando souberam que puderem voltar, eles pegaram o primeiro avião e voltaram. E quando foi? Eu, caçula, foi 78. 78, Foi meses mês meados de junho, vocês vieram em junho, a gente voltou em agosto, uma coisa assim. Foi uma alegria. É. Ninguém queria ficar lá. Então voltaram os dois irmãos. Voltou os dois mais mais velhos, velhos. ele ficou com meu pai e minha mãe, que estavam fazendo os trâmites para voltar, não sei o Certo. quê. Foi para casa da minha avó, em Copacabana também, foi de onde a gente saiu, e aí fomos retomando. Aí ele custou muito, ele ficou muito, assim, de certa forma deprimido e tal, mas aqui, aí sim, era aqueles candidatos populares, 78, aí a gente se engajou em tudo quanto era campanha, lembra? A gente ficava de madrugada colando, era eu, era Raimundo, aí a galera toda que estava retomando, assim, né? E aí ele foi sempre sendo consultado e tal, e ele estava cassado, né? Ele tinha os direitos políticos cassados, e não estava... A mulher não estava ainda para peixe, para ele sair, mas a gente sempre fazendo o que ele sempre fazendo o que podia, né? E aí veio depois a questão da Constituinte, né? Que foi muito importante. Ele anistia, né? Foi decretada a anistia, ele retomou os Passaram-se 10 anos. Não, a anistia já retomou. Já retomou, tanto que ele foi candidato em 82. Não, sim, o governo do Não, com a anistia todo mundo retomou os direitos antes da Constituinte teve a candidatura pelo PT. Ele foi, mas não foi eleito. Não, nem ele começou, Certo. ele voltou para retomar o PTB junto com o Brizola, Darcy. Eles tinham no exílio, eles todos se reuniam para retomar o trabalhismo quando voltassem, né? E aí teve aquele lance da Ivete, né? Que pegou o PTB a sigla, né? O Brizola quase se jogou pela janela. Aí fundaram o PDT. E aí, como sempre, o gênio dos dois não bateram muito bem do meu pai com o Brizola, porque meu pai nunca foi de seguir o cabresto de ninguém, né? E aí brigaram.
Brigaram, Aí brigaram, mas tem uma conotação importante que o pessoal do PT, o próprio Lula e tal, que era a importância do nascimento de um novo partido, estava E aí nascendo se com ideais jogou, fantásticos. e ele tal. tinha uma vaga garantida lá de vice-governador do Brizola, Brizola, né? que não era da Cida queria que fosse ele, né? Mas ele jogou tudo pro alto como uma. Ele não tinha com ele, não tinha. Realmente é fundamental o meu tio também, aí eu já era do PT, meu tio, ainda assim, que era fundamental a gente ter um partido de trabalhadores. Mas aí o conflito com o PT do Rio é complicado, Não, né? no começo, né, era muito raiz, né? Era muito raiz e. Aqui no Rio, do PT, quem mais que estendeu a mão para o Lisânias, que incentivou que ele Vladimir, viesse? O pessoal, a ala daqui era brava, Era brava, né? era brava, assim, mais Ele já- Vocês se envolveram também nessa campanha? Ah, Vocês faziam aí parte eu do já- aí eu já tava- movimento? Aí já Aí eu já estava Sei. engajado. A gente saía pra rua, porque foi uma campanha, assim, com nada, né? Era ele, ia com o carro dele, uma belina velha. Uma campanha assim, foi uma campanha bem assim, amigos, estudantada toda naquela época, abraçou a campanha e ia todo mundo pra rua, ia todo mundo pra. E nesse período vocês sentiam ainda algum braço da repressão? Ou não? Ou já estava num momento assim de, não, a partir de agora o negócio vai afrouxar? Vocês têm essa lembrança ou não? Isso não passa para vocês? Não, a gente perdeu o medo, mas Perdeu ela o medo. estava lá como a gente via aí até hoje. A gente, tipo assim, o movimento para a rua foi muito grande. Foi. Então aí eu acho que a pessoa perdeu um pouco o medo, né? Assim, de pessoas que foram torturadas, não sei se aqui, que tiveram grandes questões, tomaram coragem, né, de retomar suas vidas e tal, e foi assim, não foi porque é a luta, né? Luta no sentido de superar e arriscar e lutar de novo. Seguir em Né? frente. Então, conta pra gente como é que foi esse processo, né? O Lisânias não ganha as eleições aqui. E como é que foi esse processo dele no PT, essa saída? Como é que, né? Pra gente chegar aí ao nosso foco da Assembleia Constituinte. Vocês lembram um pouco disso? Como é que foi esse processo? Foi um momento importante de fortalecer o Partido dos Trabalhadores. Ele entendeu que era muito importante o nascimento, né, e o crescimento do Partido dos Trabalhadores. No Rio, a gente tinha uma situação política, tanto dentro do partido como a conjuntura, muito peculiar, e aí ele fez esse trabalho de se candidatar a governador, né, abriu mão de ser vice-governador na chapa do Brizola, mas depois retornou naturalmente, né, ao PDT, convidou ele. O próprio Brizola viu que ele estava. Que o PT não crescia no Rio de Janeiro, né, só crescia mais em São Paulo, e fez esse convite. O próprio Brizola fez o convite para ele voltar ao PDT, deu até uma secretaria para ele. Não deu não. Depois ele deu uma secretaria. Secretaria não. Nunca deu. Não, aquele negócio De Quintino. de Quintino. Não era secretaria, era Escola 15. Escola 15, Escola ele 15. Aí ele aceitou. aceitou O tudo. que era a Escola 15? Escola 15 Era o Funabem. para transformar o Funabem, que que é a era Funabem hoje. importante. Era fora dele. Certo. Que era o complexo de Quintino. Ele né? volta ao PDT e naturalmente vai para. É um dos nomes cotados para se candidatar ao deputado constituinte. E foi uma eleição assim que ele teve uma expressividade muito grande, não? Na Constituinte. Isso, na Constituinte, né? Mas ele Não foi nunca assim. teve É. aparato de mídia, de não sei o quê, e aí era muito difícil. Era sempre, não foi fácil não. Ele teve uma votação expressiva, muito expressiva, em 74. 74 a morte. Né? Foi Teve uma mais de votação. 100 mil votos e tal, mas também aquela conjuntura de muita gente se uniu, o próprio partido, como ele que tinha resistência, aí foi uma coisa mesmo de Todo união mundo e aí se uniu.
Foi com muito E ele, até respaldo. dentro do PDT mesmo, vou ter que falar, ele também não tinha muito. Não, pois é. Ele tem uma frase que, não sei nem se eu posso falar aqui, só em off, que ele não fazia parte da turma da maçaneta, né? Aí o repórter, o que é isso? Aí o pessoal fica abrindo a porta do Brizola. Apesar de ter feito 1000 campanhas por Brizola, mas essa coisa das personalidades. Dentro do partido ele também. O negócio dele era ser oposição. Onde que estivesse, era oposição. Dentro Que do era da próprio raiz, dele, era o. né? Que é a coisa da... E aí, eu estava dando uma olhada, como é que foi a atuação dele na Assembleia Nacional Constituinte, né? Ele fez, a Assembleia Nacional Constituinte, ela era composta de 8 comissões e 24 subcomissões que trabalharam aí para a feitura final do texto, né? E ele fez parte da subcomissão dos direitos políticos, dos direitos coletivos e garantias, e também da subcomissão de defesa do Estado, da sociedade e de sua segurança, que são temas extremamente próximos à trajetória dele, né? Política, tanto na ditadura e direitos humanos. E o que se vê ali é que tinha um embate aí, e que a gente já pode começar a pensar aí, da questão da formação cristã dele, protestante, né? Que ele tem um embate muito grande com a bancada evangélica da Assembleia Constituinte. E quando ele começa a colocar aqui o evangelho, ele é o evangelho social, ele não é o evangelho da moralidade, da censura, né? Então isso é uma coisa assim super forte, né? E muito contundente nos diálogos e nos debates da Assembleia Constituinte. Vocês querem colocar alguma coisa sobre esse aspecto aí dele, como, por favor? Até por causa de hoje em dia, né? Amigos que são de esquerda, que não são nada religiosos e tal. Porque os evangélicos é alto lá. Porque assim, vocês não entenderam onde a gente perdeu, para quem que a gente perdeu. Então assim, para de chamar os evangélicos. Sei que a gente, né, a gente tem que estar lá. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar, quem é de igreja tem que estar na igreja. Assim, no sentido de que é ali que a gente está perdendo, é ali que está fazendo a cabeça da maioria da população, que tem um Lula para presidente, que anos melhorando a questão da saúde, da educação, e daí vota no cara. A gente não ganhou, em alguma medida a gente se perdeu. E aí vocês falam, os evangélicos, no sentido pejorativo, né? E ele ficava muito com raiva disso, né? Tanto da bancada evangélica que estava a favor de coisas horrorosas e tal, quanto o pessoal que discriminava pessoas religiosas, pessoas que iam à igreja ou que não iam, mas que acreditavam, pessoas crentes, e ele sempre colocou. O pessoal também mais de esquerda criticava, cristão, sou cristão, nasci cristão, sou presbiteriano, vou morrer cristão, que é por isso que eu luto. E, enfim, era a crença dele e tal. Então, eu acho assim que é fundamental resgatar isso. Ele ficou lutando muito contra essa bancada que não estava entendendo, né, o momento da Constituinte. E hoje, depois disso também, a gente ia muito em campanha, né, nas assembleias das pessoas Assembleia de Deus, presbiteriano, metodista e tal, onde a gente via a importância de continuar o trabalho de conscientização política, né, que nada mais que ele sempre colocou também, né, que era fundamental a educação política. A gente sempre quis fundar uma fundação, uma ONG, na época dele, né, antes dele morrer e tal, de educação política. A gente entendia que nas igrejas e na época não era ONG, né, mas nos centros políticos e tal, que era para conscientização da população. Né. E esses nomes que eu citei aqui, né, tanto bispos, católicos, protestantes, judeu, ele sempre foi muita ligação com todos esses grupos para disseminar isso.
num artigo do cientista político Cid Mello, ele coloca muito o Lisânias como, junto com a Benedita da Silva e mais outros 5, como os dissidentes dessa bancada evangélica, que estão exatamente se opondo a essa moralização da Constituinte, né? Esse discurso que os evangélicos tenham que atuar nessa parte moral, né? Da defesa desses costumes, né? E aí tem um texto aqui que fala assim, né? Ele diz: essa defesa da moral, como nós a entendemos, poderá fazer com que percamos de vista as prioridades, poderá fazer com que nos fechemos num círculo muito estreito. Então, faremos um código de ética, esquecendo-nos da miséria e das dificuldades de um povo sofrido e maltratado, né? E aí ele fala aqui também, e que diz que vai se acirrando essa divergência com esse grupo, né? E aí ele diz que era necessário evitar a elaboração de uma constituição de condenação de pecados. Essa catalogação é impossível, atrasada, retrógrada e não é bíblica. Então, ele o tempo inteiro ele está trazendo a questão do evangelho social para essa discussão política lá, né? E aí ele fala que as prioridades dos parlamentares eram o amparo aos famintos, as pessoas que vão dormir com fome, as milhares de crianças abandonadas, aos forasteiros, aos sem terras, aos boias frias, né? Então, é muito interessante, né, como ele consegue manter esse discurso ali, né, de fazer um mandato em que ele se fala um mandato público a partir da sua posição de evangélico e de um evangelho social. Né? Do Centrão é a partir da Constituinte de 87, de 88, com a liderança dos evangélicos. São os evangélicos que vão construir o Centrão. Né? O Dazo Câmara, por exemplo. Tem outro herói também que eu não estou lembrado o nome. Edésio Frias. Edésio Frias. Não queria que a gente entrasse na igreja, que era fundado pelo grupo do meu pai, né? Ele fazia panfleto da época do Eus, aquele grupo dos populares aqui do Rio, né? Candidatos populares. E a igreja é minha. Eu falei, como assim? Eu nunca ouvi essa frase, mas tem sempre uma primeira vez, né? Mas estava nascendo ali essas igrejas, esse pessoal que hoje está meio que quase dominando tudo aí. Quem gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu sou Cláudio Ribeiro, integrante do coletivo Memória e Utopia. Estou emocionado de ouvir o depoimento de vocês. Lisânias foi uma referência muito importante para nós. Muitíssimo obrigado pelo relato. Eu queria saber de um outro lado, e a mãe de vocês? Que papel ela teve nesse processo todo? Que lembranças vocês têm e ainda têm na convivência com ela hoje? E o que o Lisânias deve à mãe de vocês aí? Só para lembrar a questão dos costumes, né? Meu pai era radical, pela raiz, que eu gosto de acentuar, né? Um cara que não pretendia conciliar a qualquer custo, né? Isso é mais importante do que ser radical. Minha mãe, ele era de uma família tradicional, evangélica, acreditava, eles foram casados, ainda são, porque minha mãe continua, né, assim, mas foram família tradicional, 3 filhos, tem todo mundo que estudar, ir para a igreja e tal, e nem por isso ele achava a igreja presbiteriana de Ipanema, que foi expulsa, agora já faz muitos anos, foi expulsa da congregação presbiteriana, por ser muito avançado, por ter o Jonas, enfim, aquela questão toda, né? E por causa dos costumes também, que eles acreditavam, mas nunca foram preconceituosos de outras pessoas. Então, casava divorciado, desquitado, judeu com católico, com qualquer pessoa que quisesse casar ou frequentar a igreja, podia sentar nos bancos de Deus, como ele falava. E minha mãe foi companheira dele a vida inteira, seguiu e apoiou. Meu pai era super
desorganizado, bagunceiro, enrolado, perdia tudo. A gente nasceu com esse jeito, esqueceu de nome, esqueceu o nome de todo mundo. Apesar de afetivamente, ele lembrava e se congraçava com todo mundo. Mas minha mãe foi ali, o casamento tradicional, ele não sabia esquentar um negócio, como é que funcionava o micro-ondas. Eles adoravam ir ao cinema, meu pai não tinha um videocassete. Tudo é supérfluo, comprando. Mas você gosta de cinema, videocassete nem é tão caro. Aí ele aceitar. Sim, ele é muito... vivia para o mundo, mas ao mesmo tempo ele era um pai muito amoroso, muito afetivo, e minha mãe ao lado dele. Sempre ao lado dele, sempre... Em qualquer lugar, em qualquer momento. E acompanhou também, não só na vida em casa, nos filhos, que meu pai sempre foi muito ausente por conta da política, então ela sempre cuidou muito bem da gente, né? Mas também sempre ao lado dele na política. Não era aquela pessoa que ficava em casa, esperava o marido, não, ela sempre ia para a Câmara. Trabalhava na Câmara, fazia tudo, comício, estava sempre ao lado dele, né? O pessoal da Câmara, os autênticos falavam que também, né? A primeira dama da Câmara em 70 era a Regina Maciel, né? Ela estava sempre lá do lado, nas votações, na bagunça, nas brigas, ela estava sempre do lado dele. Então foi sempre muito participante. Não, Carioca também era super assim, conservadora, da igreja presbiteriana de Copacabana. Se conheceram na igreja? Se conheceram na igreja. Eram igrejeiros. Assim, namoraram, ela tinha 15 anos quando começou a namorar com ele. Casaram com 18 e ficaram a vida inteira juntos e muito participativos a vida um do outro. Eu sou a Nalu Rosa, do coletivo Memória Utopia. Eu gostaria de saber como era a atuação nas bases da igreja, né, por parte do Lisânias. Ele pregava, ele tinha funções nas igrejas. Que memórias vocês têm disso? Né? E como é que vocês atuavam na igreja no período em que era possível estar na igreja? Né? Ele não era pastor. Nunca foi. Sempre foi confundido, porque ele sempre falava e era convidado a falar para os congregados, né? Mas ele era presbítero da igreja dele. Então eles tinham um conselho, né? Ele era super atuante, tanto é que a igreja foi expulsa, na defesa dos direitos humanos da própria igreja e tal, mas ele se pregava no sentido que ele era um político, não por ser pastor. Então foi convidado com as... Espero que cada vez mais, muitas, mas ainda poucas igrejas que rompiam essa barreira, né? Ele era um excelente orador, então assim, ele encantava. Chegava nas igrejas e o pessoal gostava muito do que ele tinha para falar, porque era tudo muito intuitivo, ele não tinha nunca nada preparado, ele nunca foi nenhum estudioso das teorias, não sei o que. Então, o próprio Jonas Rezende, o pastor Jonas Rezende, fala isso, né? Que ele se encantava com aquilo que ele acreditava. Ele acreditava numa coisa e defendia aquilo com unhas e dentes e tal. Era muito intuitivo, né? O que ele tinha para falar. Era bom de público. Era muito espontâneo, né? Então, eu te falava que era legal. E assim, é fácil, né? Quer dizer, fácil. Quando você defende uma coisa que é tão natural, né? Que é social, então se você sabe falar e é uma coisa natural, a coisa é bem fácil. Né? Não precisa ficar se defendendo de nada, né? Agora, desculpe a minha ignorância evangélica, o que é um presbítero? É um membro da igreja, do conselho da igreja. Lendo sobre a vida do pai de vocês, eu encontrei um texto que falava do toque que ele sentiu e o quanto isso mobilizou, inclusive do ponto de vista da fé, né, estabeleceu essa relação mais forte ainda com a luta por justiça social, quando ele viu o estado que ficavam as pessoas torturadas, né, dentro dos presídios. Né? Quando ele percebeu isso teve
uma mudança, né, ou ampliou todos aqueles sentimentos que ele tinha de luta. Eu queria ouvir se isso, né, se foi assim mesmo, como é que isso aconteceu. Eu acho que sem dúvida é uma coisa que a gente falava muito, mas é também alguma coisa que sempre tocava muito nele quando a gente ia para as favelas. Das pessoas que não tinham condições, são relegadas e tal, e que tinham consciência, que estavam querendo lutar por um mundo melhor e vivendo em condições precaríssimas, né? Então acho que esses dois toques mexeram muito com ele. Eu lembro né, bem, que quando ele começa a se interessar pelos textos que esse missionário americano trouxe, né, aí começou a ler sobre os bispos católicos, que eram também desse movimento, né, da teologia da libertação. E aí porque ele começa a se envolver mesmo com política, e aí ele começa a defender pessoas presas, estudantes, operários, os próprios religiosos também estavam sendo perseguidos e presos e tal, e aí ele começa, como você disse, ver gente sendo torturada, não ver a gente, mas ver que as pessoas saíam da prisão nitidamente com tortura, né? Tem até um relato na repressão de um general e a esposa foram no gabinete dele, porque o filho tinha sido preso, diziam que estava sendo torturado. Aí foram pedir para ele ver se ele conseguia fazer alguma coisa. Aí o meu pai falou, procura disse algumas pessoas da arena que eram menos radicais, procura tal pessoa e tal pessoa, eles vão poder te ajudar mais, né? O general, né? A gente já foi neles e eles disseram que não podem fazer nada e tudo, né? E aí meu pai disse que ia interceder, ia tentar descobrir tudo, não sei o quê. Mas eu vou ter que botar o filho de vocês junto com o nome de operários, de estudantes, de religiosos, não posso falar só do filho de vocês. Aí disse que o general falou, não vou me misturar com esse grupinho de comunistas que ele falou, né? Então, não sei, aí a esposa falou assim, não, eu quero que você pode falar, pode não sei o que e tal. E ele faz um discurso falando das pessoas, não sei o que e tal. E a esposa dele depois manda uma carta para minha mãe agradecendo, não sei o que e tal. Então, eu sou Vera Lunardi, também do coletivo Memória e Utopia, e eu gostaria de perguntar ao Antônio e à Andréia, enfim, o deputado constituinte Lisânias Maciel, ele chega até a Constituinte em 86, né, mais um mandato, mas aí um mandato específico, cumpre o seu papel lá como constituinte, guerreiro, batalhador, né, pelas causas que ele acreditava. A Constituição termina de ser elaborada, promulgada, e aí, isso era 1988, né, então de 86 a 88, passado a Constituição, como foi a vida do deputado Lisânias? Ele viveu até que ano e como foi essa vida dele de 88 até, enfim, o ocaso dele, né? Depois de finalizada a Constituinte, ele se envolveu com muitos grupos, procuraram ele na época da Constituição para fazer a letra, né, lá da Constituinte, sobre direitos coletivos, área de saúde, educação, enfim, né? E esses grupos continuaram com vários debates, que tinham várias questões para serem feitas pós-Constituinte. Ele ainda tentou um mandato, que eu não vou me lembrar a data, depois a gente vê, que não foi eleito, ele ficou como suplente, aí assumiu, não me lembro quem foi, a Cidinha, né? Já pelo PDT. Pelo PDT, e aí ele entrou, ficou 2 anos na Câmara de novo. Aqui, local? Não, lá, que ele era suplente lá. A gente não conseguia mais mídia e andar por todos os lugares. Os caras tinham um aparato para fazer campanha que hoje em dia, né, é muito difícil ser. Apesar de ter muito nome, só né? com a palavra você meu sobrinho olhava na internet, nossa, ele tem muito voto, Alexandre, mas ele tem muito. Mas ninguém conhece ele, não. Você não conhece garoto, né? Não sei o quê.
mas assim, tem que ter muito mais e tinha que ter uma abrangência, assim, a máquina virou a uma máquina máquina de a carga. máquina. Ele falava, né, ele chegou a dizer, né, que com dinheiro até o poste se elegia, né? Não, e teve gente, deputado, não vou dizer o nome também, que ofereceu para a gente aquele caminhão aqui em cima, um negócio assim, a gente, uau, agora a gente vai arrebentar. Não aceitou. Era uma deputada que ele não gostava. Então assim, a gente não tinha nada. Doação só se fosse de amigo, só se fosse de saber que não ia pedir. Isso era religioso mais tradicional. Não saía do eixo. Vai ajudar, não sei o que. Não, que ajudar? Depois vai ficar. Vai pedir coisa e eu não vou dar e vai criar Então, assim, aí depois ele foi, o Brizola pediu para ele assumir a Câmara, que era uma gaiola mais da louca, Câmara Municipal. Vereador, né? E aí ele é incrível, porque eles falam, a Câmara só pequenos projetos. Não, ele lutou contra a Light. Conseguiu nacionalizar a vereança, né? E aí fez aquela comissão com os franceses, estavam comprando a Light para derrubar, enfim. Minha mãe já preocupadíssima, que já não estava bem de saúde, que ele subia em cima da... Mamãe, vai morrer na cama, vai subir, as veias vão estourar, mas aquilo lá é um escândalo. Mas assim, falando da vida pessoal, ele fora do parlamento, seja qual for, fora da luta, fora do coisa, ele definhava em casa. A vida dele não era dentro de casa, não Ele não conseguia ficar dentro de casa, ele ficava para morrer em casa. Enquanto ele não estava fazendo na rua alguma coisa, uma luta, ele não ficava bem. Apesar dele, que muita gente perguntava pra gente, né, ele era muito amoroso, assim, com os não netos, gostasse de casa, filhos, adorava sair, mas a coisa dele não estar atuando acabava com ele no íntimo dele assim. Ainda falando desse Lisânias fiel, né, à sua crença, à sua fé, de como ele enxergava a vida política e também como as coisas estavam entrelaçadas, né, eu quero destacar aqui uma frase dele, né, nos diários da Assembleia Nacional Constituinte, que ele diz assim: os problemas vitais do povo brasileiro são os problemas vitais do Evangelho, conforme estabelecido nas Sagradas Escrituras. E a gente, para terminar aqui essa nossa conversa, eu queria que vocês colocassem o que vocês querem dizer para as pessoas que não conhecem essa história do Brasil, que não conhecem essa trajetória desses cristãos de esquerda, né, que trabalharam pela justiça social, pelos direitos humanos, por acreditarem que o Evangelho é isso. O que vocês querem acrescentar? Que temos que lutar o bom combate, porque a situação não tá fácil, né? Eu acho que ele foi, a vida inteira lutou por isso, acreditou nessa questão social que é única, que é a mesma de sempre. Então, eu acho que para a juventude que não viveu esses anos de chumbo, esses anos de muita repressão, muita pobreza, né? E agora também muita pobreza, a questão continua, né? Que é fundamental que a gente se engaje, que a gente viva democraticamente, civilmente, né? Porque ainda não é perfeita, como ele falava, a democracia ao contrário, né? Se eu posso repetir o meu professor, que não há democracia sem socialismo e nem socialismo sem democracia, mas que a gente tem que acreditar que é uma via que só a gente se engajando, assim como na igreja, né? Não digo a gente se engajar na igreja, tem muita gente que não gosta da instituição e tal, mas se engajar no propósito do Evangelho, né? No propósito de dirimir as questões sociais, que a questão social que é a mais grave, né? Que é a desigualdade. E a igreja é um espaço fundamental para isso. A pessoa procura porque está querendo ficar bem, ampliar seu horizonte filosoficamente, humanamente, né, junto com irmãos. Então a gente não pode perder isso para uma moral que é amoral, né? Então, que não tem sentido para
para a humanidade. Então, acho que esse coletivo aqui, todo mundo, a gente tem que continuar lutando no bom combate.